pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre história. Vamos contar um pouco desde os primórdios, das primeiras construções, né, dos homens da caverna, passando por todos os períodos até a gente chegar ao presente, tá bom? Vamos lá? Desde que o homem passou a habitar o planeta Terra, ele precisou vencer as barreiras impostas pelas condições climáticas, se protegendo das chuvas, do frio, dos animais e ter também um ambiente onde pudesse preparar seu alimento e guardá-lo. Começa assim a ideia de abrigo. As estruturas pré-históricas construídas de 10.000 anos antes de Cristo até os anos 2000 antes de Cristo são consideradas o nascimento da arquitetura. O período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o primeiro período da pré-história e, junto ao Neolítico, compõe a chamada Idade da Pedra, uma vez que a pedra era a principal matéria-prima utilizada na confecção de ferramentas e instrumentos de trabalho. As principais características do Neolítico são sedentarização, produção agrícola, uso de pedra polida e surgimento das primeiras cidades. A agricultura possibilitou o aumento na produção de alimentos, o que provocou também o aumento populacional. As estruturas neolíticas são estruturas colossais de pedra que impressionam pela escala e pelo método de construção. Possuem relações com o percurso do Sol e da Lua. Não eram construídas para fins utilitários, não serviam de abrigo. Representava uma conexão espiritual. Quando falamos em arquitetura da antiguidade, à primeira vista nos vem a arquitetura egípcia. Era uma sociedade intocada por mais de 3.000 anos. A arquitetura voltada para túmulos e tumbas. A crença na vida após a morte. A escala era de uma precisão assombrosa, exigindo conhecimentos avançados até para os dias atuais. Na foto, pirâmides de Gizé, e um detalhe em corte da sua construção. Continuando ainda na arquitetura da antiguidade, temos a arquitetura grega de 1100 a.C. a 146. Os gregos formalizaram a linguagem arquitetônica pela primeira vez. A política, o teatro e a filosofia derivam da sociedade grega. Era uma arquitetura clássica. Cada elemento se relacionava matematicamente com todos os demais. O planejamento urbano era voltado para que o mercado, ou ágora, fosse considerado o coração da cidade. Na foto, a Acrópole de Atenas. E as três principais ordens clássicas são a dórica, a jônica e a coríntia. As ordens descrevem a forma e a decoração das colunas gregas e posteriormente das romanas, e continuam a ser amplamente utilizadas na arquitetura atual. Ainda na antiguidade temos a arquitetura romana, de 753 a.C. até 476. Era o surgimento contemporâneo ao das civilizações gregas e etruscas, mas perdurou por mais tempo. Absorveu diversas culturas, etrusca, grega e egípcia, mas criou uma arquitetura original, o emprego de arcos e abóbadas nas grandes construções. O arco, a abóbada e a cúpula alcançaram dimensões inimagináveis. Como exemplo, temos o Coliseu Romano e os aquedutos, que transportavam água dos reservatórios até as cidades. E estas alimentavam a mineração, a moagem, a agricultura e jardinagem. Na Idade Média temos a arquitetura gótica, de 1050 a 1100. Esta intencionava transmitir mensagens bíblicas, grandes áreas de paredes liberadas para fenestração. Havia uma ênfase na verticalidade. Quanto maior o pináculo, maior a importância religiosa da cidade. Nas edificações habitacionais, os avanços clássicos se perderam. Arcos ogivais,
as abóbadas nervuradas e os arcobotantes. Na imagem nós temos a Catedral de Notre-Dame e a Igreja de Saint-Denis, todas na França. Na Idade Moderna temos a arquitetura renascentista, de 1300 a 1550. Nesta houve uma ruptura, uma rejeição do gótico e interesse renovado pela arquitetura clássica. Sofre forte influência da arquitetura romana, centralização espacial e utilização de relações geométricas. Um pensamento humanista, o homem é a medida de todas as coisas. Nas fotos temos a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, Itália, e a Basílica e a Praça de São Pedro, em Roma. Temos ainda na Idade Moderna a arquitetura barroca. Tensão, dinamismo e desproporção tornam-se ideais estéticos perseguidos. É um período que vai de 1550 a 1750, a liberação do espaço das normas tratadistas e das convenções geométricas. Uma das principais características da arquitetura barroca é a exaltação da igreja, feita por meio de muitos ornamentos, de uma decoração extravagante que traz a ideia de grandiosidade, poder e riqueza. O barroco é usado e as irregularidades da proporção são comuns nesse estilo. Nas imagens, a Fontana di Trevi e a Basílica de São Pedro, todas na Itália. Chegamos à Idade Contemporânea com a arquitetura eclética, de 1750 a 1900. É uma arquitetura pouco inventiva e sem autonomia plástica, utilização arbitrária de formas do passado, estilo confuso. Porém, ao mesmo tempo que esse estilo arquitetônico contou com a visão e as técnicas do passado, ele também promoveu a invenção de uma nova linguagem, um novo olhar baseado na estética da experimentação. Essa experimentação combinava a liberdade criativa e a ausência de regras. Desse modo, a originalidade e a capacidade de misturar estilos foram aspectos bastante valorizados. Nas imagens temos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Municipal de São Paulo. Para fechar a Idade Contemporânea, temos a arquitetura modernista de 1910 a 1960. Ela fez parte da Revolução Industrial e a transformação da população rural em urbana. A forma segue a função. Ruptura com a ornamentação clássica, honestidade estrutural, uma arquitetura aberta, leve e elegante. Essas construções são funcionais, planejadas de acordo com o uso que as pessoas farão delas. Há integração da arquitetura, a natureza e a paisagem do entorno. Rejeitam-se elementos decorativos, ornamentais e supérfluos. Utilizam-se linhas e formas geométricas definidas. Nas imagens, o Palácio do Planalto, de Oscar Niemeyer, e o Villa Savoy, de Le Corbusier. Temos ainda na Idade Contemporânea o pós-modernismo, que começa em 1960 e vem até os dias atuais. É uma crítica ao modernismo, uso irônico e exagerado de referências históricas, complexidade e contradição. Eles propunham restabelecer o contato dos habitantes com a arquitetura, uma arquitetura portadora de símbolos que comunicassem valores culturais. Uma das características dessa arquitetura são as formas curvas, os elementos decorativos, a simetria, cores vivas e referências marcantes de estilos arquitetônicos anteriores são algumas das principais características dessa arquitetura pós-moderna. Como exemplo, nós temos a Ópera de Sydney, na Austrália, e o Museu de Mineralogia, em Minas Gerais. Então, pessoal, como vocês viram hoje, a gente destacou alguns períodos, passando por todos os momentos, alguns exemplos. Na próxima aula eu vou trazer exemplos práticos, tá, de alguns arquitetos, falar sobre alguns arquitetos e suas obras, tá bom? Te vejo na próxima. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.